Olá, me chamo Beatriz e eu estou aqui pela Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca. Eu faço parte da graduação de Medicina, estou no quinto período e vou falar hoje sobre a tricuríase. Aqui está o nosso sumário, a definição, eu vou falar as características, sobre o ciclo de vida, as manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento, a epidemiologia, a profilaxia e o controle. Bom, sobre a definição, nós temos que a tricuríase faz parte do grupo das gelhelmintíases, ou seja, ela faz parte desse grupo juntamente com a ascaridíase e a ancilostomose. Essas três helmintoses, elas vão estar nesse grupo porque elas têm uma distribuição geográfica parecida. Os grupos que elas afetam são grupos de vulnerabilidade social. Então, inclusive, elas estão numa classificação de doenças negligenciadas. Tem uma similaridade no tratamento. As mesmas ferramentas diagnósticas são utilizadas para essas três e elas afetam a saúde humana por mecanismos similares. Então, elas vão ser doenças parasitárias intestinais, né? Então, por isso que elas estão nesse grupo. A tricuríase, esse aumento, né? O agente etiológico é o Trichuris trichuria. Ele é um parasita cinza rosado. A porção anterior dele é muito delgada e comprida, enquanto a extremidade posterior ela tem um maior diâmetro. E isso dá a ele um formato de chicote, como ele é conhecido. Geralmente ele tem cerca de 4 centímetros de comprimento. Então esse formato de chicote a gente consegue ver inclusive nessa imagem, né? A parte mais delgada, mais afilada seria a porção anterior e essa parte espiralada, mais espessa, seria a porção posterior. E realmente tem um parecido, né, com o chicote. As características dos ovos. Então, esse aumento ele vai produzir cerca de 7 a 20 mil ovos. Ele tem geralmente um formato de barril, tem 50 micrômetros de comprimento por 20 micrômetros de largura. E possui também um tampão transparente em cada extremidade. Então, como a gente consegue ver nessa imagem da microscopia, a gente vê esse formatozinho de barril e se você forçar a visão, você vai conseguir ver esse tampão meio transparente nessa extremidade. Esses ovos, eles têm uma viabilidade de cerca de 1 a 3 anos, mas eles podem durar até mais, né? Dependendo das condições, né, na natureza. Então, eles não toleram bem temperaturas fora dessa faixa de 20 graus a 30 graus Celsius e eles têm uma pouca resistência com relação à perda da umidade e o contato com os raios ultravioletas. Então, é preciso ter condições para que ele realmente consiga ficar viável. Inclusive, isso vai até influenciar na área que ele mais acomete, que são regiões mais tropicais, que realmente favorecem essa viabilidade. O ciclo de vida. O ciclo de vida dele, o contágio, é fecal-oral. E o ser humano é o único hospedeiro. Então, basicamente, como a gente vê nessa imagem, né, depois da eliminação desses ovos nas fezes, a gente vai ter que ter uma maturação. Ele tem alguns estágios que ele passa até ele realmente estar maduro para ser a forma infectante. Então, quando ele acaba de sair nas fezes, ele não vai conseguir infectar. Se algum ser humano vier a digerir, né, ingerir esses ovos, fazer a ingestão desses ovos, ele não vai se contaminar. Ele precisa de cerca de 2 a 3 semanas para realmente estar maduro, com as larvas maduras, para realmente fazer essa contaminação. E ele vai ser, realmente, a contaminação dele vai ser através da ingestão de água, de alimentos, de poeira até, com os ovos das larvas maduras. Então é preciso que essas larvas estejam maduras e geralmente, né, realmente acomete água que não é tratada, alimentos que são contaminados, que não foram higienizados da forma correta. Por isso que, como eu falei, vai estar nesse grupo de vulnerabilidade social. O ciclo de vida, então. Basicamente, esse verme, né, esses ovos vai ter a ingestão deles, eles vão eclodir no duodeno, né, no intestino delgado, e eles vão adentrar as criptas e as glândulas do seco e vão ficar cerca de 2 dias. Depois vai ocorrer uma série de transformações, produção de proteínas, e eles vão conseguir formar a bicamada para se inserir a porção anterior no epitélio daquele duodeno. E aí,
nós vamos ter que o verme adulto ele vai ser formado a cerca de 1 a 2 semanas depois da ingestão desse ovo embrionado. Então, depois disso só depois disso é que ele vai conseguir, o verme adulto vai migrar para o seco, do seco para o colo. E aí ele vai se unir à mucosa superficial e vai acasalar e colocar os ovos naquela região. Então, basicamente, ele vai estar muito mais presente ali no colo, mas ele possui todo esse processo, né, de formação realmente, desde a ingestão até a formação do verme adulto, são cerca de 3 meses. Ou seja, quando a pessoa tem aquele contato, aquela ingestão, pode ser que ela só venha realmente a ter as manifestações clínicas dela futuramente, depois de 3 meses, depois de um tempo. Então, se ela viaja para algum local de vulnerabilidade, pode ser que somente depois ela venha a desenvolver. Mas, geralmente, as pessoas acometidas, elas vão ter aquela ingesta, não uma vez só, não vai gerir um ovo só, porque ela vai estar naquela situação de vulnerabilidade, né? Sem saneamento. Então, vai ter uma ingesta de uma carga parasitária importante, né? Para fazer com que tenha essa manifestação clínica, esses sintomas realmente apareçam. E você pode encontrar esses vermes aderidos em todo o colo, mas geralmente vai ser no colo ascendente. E ele também pode ter em algumas outras regiões mais atípicas, como a vesícula biliar e o apêndice vermiforme. E esses vermes, eles podem durar no trato gastrointestinal cerca de 1 a 2 anos, só que eles podem até durar até vários anos. Já foram relatados que alguns vermes foram mais de 10 anos. Nas manifestações clínicas. Então, a gente vai ter os sintomas inespecíficos, os digestivos e do paciente pediátrico, com foco nele, né? E aí, esses sintomas inespecíficos, geralmente, para você ter a manifestação clínica, você precisa de uma carga parasitária importante. Então, alguns pacientes, eles são só portadores e não têm sintomatologia, né? São assintomáticos. Mas, quando eles têm uma carga parasitária boa, esses sintomas inespecíficos vão aparecer, que seria uma hiporexia, que é uma diminuição, né, do apetite, irritabilidade de humor, uma alteração do padrão de sono, vai ter palidez mucocutânea, da mucosa e da pele. Então, realmente, como eu falei, são sintomas muito inespecíficos. Pode apresentar febre também, porém, geralmente não está presente. Temos os sintomas do sistema digestivo, dores abdominais, uma diarreia, um desconforto gástrico. Então, é importante de falar, lembrando, né, que as geomentoses tem aquele grupo, né, daqueles 3. A tricuríase, ela é a única que não tem um ciclo pulmonar. Então, todo o processo de amadurecimento é intestinal, sendo que as outras, elas têm um ciclo pulmonar, então elas vão apresentar sintomas pulmonares. Então, é uma forma de você diferenciar também delas, porque a tricuríase não vai apresentar, geralmente, muito raramente, vai apresentar sintomas pulmonares, porque o amadurecimento desse verme não passa pelo pulmão. O paciente pediátrico, ele vai ter uma diarreia que pode estar intensa, vai ter uma dor crônica, presença de enterorragia, que é sangue nas fezes, uma perda ponderal importante, anemia hipocrômica, justamente por essa perda sanguínea e também por conta desse estado nutricional, essa piora nesse estado nutricional. Então, o paciente pediátrico ele tem que ter um foco nessa se ele possui esse parasita, essa carga parasitária elevada pode levar a um óbito desse paciente. Então, não pode ser ignorada, né? A gente não pode considerar a tricuríase como sendo normal. Não é. Pode levar ao óbito. Então, precisa fazer o tratamento mais precoce possível, fazer esse diagnóstico mais precoce e o tratamento e a profilaxia, que a gente vai falar mais à frente. Bom, as complicações de quadro inflamatório pode levar, com essa diarreia intensa, pode levar a um prolapso retal. A distensão abdominal pode ocorrer também de forma importante, com hipertimpanismo, a percussão. E, muito raramente, vai ter quadro de colecistite e apendicite. Então, como eu falei, ele pode acometer a vesícula, pode levar a um quadro inflamatório dessa vesícula com a colecistite, de acordo com alguma obstrução desses vermes. E pode ter uma apendicite também, porque ele acomete o apêndice vermiforme também. No
diagnóstico, a gente tem que ver os diagnósticos diferenciais. Então, existem outras parasitoses, como a ascaridise, como eu falei, amebise, giardíase, teníase, entre outras que vão ter sintomas muito parecidos. E o exame parasitológico é o que vai diferenciá-las. O método de escolha, padrão ouro, para diagnosticar a tricoríase é o método de Hoffman e Pons e Jenny. Então, a gente pode utilizar o método Cato-Katz para você fazer a contagem desses ovos, só que a eosinofilia, quando você for fazer um exame de sangue, né, ela não vai ser tão expressiva. Então, realmente, para fazer esse diagnóstico, é o exame parasitológico de fezes. No tratamento, a gente tem esses três tratamentos que são utilizados atualmente. O mebendazol, ele já foi relatado como tendo uma superioridade no tratamento em relação ao albendazol. Geralmente são esses dois primeiros que são utilizados, mas existe também alguns momentos de utilização da ivermectina e da nitazoxanida. Vou tentar falar esse nome agora explicando. O mebendazol, o mecanismo de ação dele vai ser uma inibição da captação da glicose por esse verme. Então, se ele não consegue captar a glicose, não consegue formar glicogênio e, consequentemente, não consegue formar ATP e morre. O albendazol vai ter um mecanismo parecido. Então, ele vai inibir a assimilação dessa glicose. Então, também vai levar um déficit de ATP, levando também à morte desse verme. A ivermectina, ela vai inibir o GABA, fazer uma inibição do GABA, levando a uma paralisia desse verme e também a morte. E a nitazoxanida vai ter um mecanismo de inibição da tubulina, que também vai levar ao mesmo resultado dos anteriores, né? E aqui a gente tem as doses, caso tenham curiosidade, nos efeitos adversos. O mebendazol, ele tem alguns efeitos, como uma leucopenia, uma elevação das transaminases, só que o albendazol, ele tem menos efeitos, né? Mas a eficácia, como eu falei, há alguns estudos que falam, né, do mebendazol, que é melhor do que o albendazol. Mas o albendazol, ele tem alguns efeitos adversos, né, como tonteiras breves, dor gástrica, náusea, vômito, e os dois deve-se evitar o uso em gestantes. Porém, na ivermectina, ela pode ser utilizada, então ele vai ser bem tolerado, ele quase não tem efeito adverso, e ele, só que o porém dele é que ele não é tão eficaz quanto os outros. E a nitazoxanida vai causar dor abdominal e vômitos, pode estar presente, né, nos efeitos adversos. E é isso. Na epidemiologia, como eu venho falando, ele é muito essa doença, essa parasitose é muito prevalente em países em subdesenvolvimento por conta da falta de saneamento. As crianças, elas são muito acometidas por conta desses hábitos de higiene que não são tão bem realizados, né? A criança mexe na terra, leva a mão à boca, então não tem hábitos tão bons de higiene, por isso que elas são mais acometidas também. E é uma parasitose que está presente em cerca de 1/4 da população mundial. Então, 1/4 é portadora, não necessariamente sintomática, mas é portadora. Então, os ovos estão presentes em todo local, praticamente. Na epidemiologia, vai ser mais prevalente climas tropicais, por conta do que eu já falei, essa viabilidade dos ovos, também a utilização das fezes humanas como fertilizante, vai acometer cerca de quase 800 milhões. Só botei aqui para vocês terem uma noção do que é 1/4. E a população em vulnerabilidade social seria as crianças e a população que não tem acesso ao saneamento, né? Então, esses hábitos vão influenciar bastante. E aí, basicamente, na profilaxia e controle, a gente tem essa atuação que o que eu vou falar que é bem óbvio, né? Que os órgãos governamentais devem fornecer o saneamento básico, isso é um direito humano básico. Os profissionais da saúde, eles têm compromisso em identificar e tratar esses casos suspeitos e de promover a saúde, de ter esse contato direto com o paciente, principalmente na atenção básica. E o indivíduo, consequentemente, vai ter como auxiliar nesse processo, né? Evitando o contato direto com o solo, fazendo uma limpeza das unhas, higiene das mãos, uma limpeza da residência também, do entorno, e a limpeza dos alimentos adequadamente, porque muitos ovos estão presentes nas hortaliças. Então é preciso fazer uma limpeza adequada que vai conseguir fazer essa remoção, essa destruição desses ovos.
e o controle dos insetos, baratas e moscas, porque são fontes de carreamento, né, de disseminação. Muitos desses insetos eles carregam esses ovos e acabam disseminando, né? Então é preciso fazer esse controle também. E essas são as minhas referências. Muito obrigada.